Olá, minhas maravilhosas, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália Oliveira, sou fundadora da Maravilhosas Soluções Financeiras e é uma honra tê-las aqui comigo. Hoje nós vamos apresentar para vocês a doutora Jennifer Suzane, ela que é fisioterapeuta e topíssima, viu, de Goiânia, que cuida do pós-operatório de cirurgia plástica. Vou deixar ela apresentar um pouquinho para vocês. Oi, maravilhosas, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e com a Nath. Meu nome é Jennifer, sou fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas e hoje vou estar aqui tirando toda a dúvida de vocês. Então vamos começar. Hoje eu vou entrevistá-la para vocês que têm dúvidas sobre tudo do pós-operatório. Ela vai estar aqui para ajudar vocês, com todo carinho. Então, doutora, no caso, você já trabalha há quanto tempo nesse segmento de pós-operatório? Há 3 anos. Antes mesmo de formar em fisioterapia, no meu último ano, né? Eu comecei já a procurar cursos da área e já me especializar. Então já tem 3 anos que eu atuo só com cirurgias plásticas. E como você se sente ao realizar esse pós-operatório nas suas clientes? É maravilhoso. Eu costumo falar que o pós-operatório não me escolheu. Eu escolhi o pós-operatório. Há 4 anos atrás eu passei por uma cirurgia e eu vi um déficit muito grande nessa área de pós-operatório. Então surgiu a oportunidade e a curiosidade de saber como se funcionava um pós-operatório. Foi a partir daí que eu me deslanchei e hoje eu amo o que eu faço. É muito gratificante. Demais. Jennifer, no caso, como foi a sua escolha para se tornar fisioterapeuta? Bom, na verdade a gente fica meio perdida no começo, né? Que a gente vai entrar na faculdade. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com mulheres. Quando eu escolhi a fisioterapia, eu falei assim, eu vou pra física, eu me identifiquei. Na verdade, eu ia mais pra obstetrícia. Eu falei, eu quero trabalhar com gravidinhas, eu quero acompanhar esse processo desde do começo da gestação até o final, até o parto. Sempre quis cuidar dessa parte de mulheres. Então, quando eu entrei na fisioterapia, eu queria cuidar dessa parte. Só que aí a gente foi mudando os planos no caminho, né? Mas foi basicamente isso. É onde você se encontra de verdade. Mas hoje você cuida também das menininhas que acabam de ganhar neném? Pós-parto, sim, cuido. Gente, ainda faço algumas. Não é assim o que eu enfatizo mais, mas ainda cuido porque tem umas que vêm, procura. Não, só quero se for você. Aí a gente vai e cuida. Aquelas pessoas que fazem questão, né, do seu atendimento. Muito bom isso. No caso, quais são as dúvidas frequentes das clientes? Uma delas, o que é fibrose? Bom, essa é uma, assim, disparada as dúvidas sobre fibrose. Bom, para vocês entenderem, fibrose, ela é um excesso de cicatrização que o corpo manda para aquele local. A gente lesionou essa pele, então o corpo, ele é muito inteligente, ele vai mandar restaurar essa lesão que foi feita ali. Porém, ele não tem o controle de quanto ele vai mandar. Cabe a nós, fisioterapeutas, regular, né, esse controle dessa cicatrização. Certo. Tem corpo que manda um excesso de cicatrização a mais. Tem corpo que já é mais ruim de cicatrizar. Então, a gente vai estimulando se precisar de cicatrização e freando se essa cicatrização for exacerbada. Então, a fibrose, um corpo que já produz um excesso de cicatrização maior, já tem uma tendência maior de ter fibrose, porque ela é um excesso de cicatrização. Então, quanto mais o tecido for lesionado, mais o corpo vai entender para jogar cicatrização naquele local, mais vai vir a fibrose. Então, a fibrose nada mais é do que excesso de cicatrização do corpo. E o que ela causa no corpo, além de... Bom, além de ficar inestético, né? Porque fica assim uma aparência, não fica bonito, né? Então, o que ela faz com o seu corpo? Ela dá um repuxe, aspecto de dor e você fica com movimentos funcionais seu bem restrito. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fibrose lateral, né? Uma fibrose que fez uma cirurgia que fez ali a cinturinha, uma lipo bem invasiva, ela deu uma fibrose em lateral. Ela não consegue fazer o movimento de lateral do corpo, porque repuxa, dói, incomoda, ela arde. Então a gente tem que já começar a tratar com movimento, cinesioterapia, manipulação tecidual, fazendo assim com que a gente desfaça essa fibrose um pouco. O que eu costumo falar a fibrose, ela não tem cura, mas ela tem tratamento.
né? Então a gente pode tratar a fibrose independente do período que ela esteja. Uma fibrose recente, uma fibrose de 10 anos, ela sempre tem tratamento. A gente sempre consegue melhorar o aspecto dessa pele. E ela pode voltar a ficar mais rígida novamente? Uma vez ela já rígida, é aquilo ali que ela vai ficar. Então a gente trata. Quando a gente trata pele, a gente trata fibrose. Então a gente faz com que essa fibrose não fica aparente, que essa fibrose não doa e que essa fibrose não te impeça o movimento funcional do seu corpo. Né? Às vezes no tratamento ainda fica aquela fibrosezinha lá no fundo, mas ela não vai, ela tá ali, ela não vai te impedir de nada. Ela não vai te causar dor, incômodo, restrição de movimentos. Ela tá lá no fundo e você nem vai perceber que ela tá. Certo. Mas no decorrer dos anos, igual você cuidou dela esse ano, daqui uns 10 anos, ela pode voltar? Não, ela não volta. Não volta. Ela vai voltar se você fizer outro tipo de cirurgia, né? Certo. Se você lesionar de novo esse tecido, aí sim. Por exemplo, igual eu costumo falar, você fez uma cirurgia, daqui 4 anos vai fazer de novo. A tendência do seu corpo é sim dar mais fibrose, porque o tecido foi lesionado 2 vezes. Nos casos onde fica aquela, igual quando faz aqui a lipo, na barriga, onde fica aquelas dobrinhas, aquelas bolinhas. As fibroses? As fibroses, né? Elas, com o tempo, por exemplo, você fez o tratamento agora. Aí as bolinhas, né, você conseguiu desmanchá-las. Com o tempo ela tem tendência a voltar? Não. Ou só vai ficar retinha a barriga? Vai ficar retinha. Se tratar do modo certo, fica retinha. Mas é assim, a paciente, eu já dei alta pra ela, já tratei, tá linda, maravilhosa, mas ela não mantém hábitos saudáveis, ela não faz os exercícios que a gente pede pra fazer, porque igual eu já falei pra muitas pacientes, gente, sua pele, ela cicatriza até 1 ano. Então, dentro de 1 ano, seu corpo, ele tá mandando processo de cicatrização. Agora, se você não seguir certinho tudo à risca que o médico pede e que a fisioterapia pede, pode vir a dar mais fibrose com o tempo mais prolongado, porque seu corpo tá mandando processo de cicatrização. Mas não seria uma indicação, então, nesse período de 1 ano, ela fazer... Não precisa, porque quando a gente dá alta pra elas, elas já vai tipo com um livrinho do que ela tem que fazer em casa. A gente passa os exercícios cinéticos funcionais, a gente já libera academia. Então a academia ajuda muito, porque a gente precisa do corpo em movimento. Certo. O que eu falo para as pacientes é, gente, vocês fez cirurgia, vocês não estão doentes, vocês precisam movimentar. Então a fibrose, a gente uma vez tratado, você conduzindo o seu pós-operatório mais tardio, com movimento, cinesioterapia, exercícios, ela não volta. Agora, se você machucar de novo, lesionar de novo, aí sim. Aí ela pode voltar. Pode voltar, certo. E no caso do seroma, o que é o seroma? Seroma, ele é um líquido inflamatório que o corpo produz, né? É uma das intercorrências também que mais acontece, mais chatinha. Porém, hoje a gente tem várias tecnologias que a gente consegue auxiliar para que não tenha seroma, né? Hoje é mais tranquilo. Antigamente não tínhamos. Hoje a gente consegue controlar o seroma, por exemplo, com tape, né? Então, uma vez dado o seroma, a gente faz uma punção, a gente não drena seroma, tá? Não pode fazer drenagem em cima de seroma. A gente tem que puncionar esse líquido. Porque, pensa comigo, ele é um processo inflamatório, é um líquido inflamatório do corpo. Ele tá aqui nessa bolinha aqui. Certo. Se você drena, o que você vai fazer com ele? Você vai espalhar um processo inflamatório. Não é interessante, porque ele tá ali quietinho. Você vai espalhar para outros lugares. Então, pode ser que outros lugares também comecem a inflamar e dar seroma. Uma vez ele aqui, o médico ou nós fisioterapeutas, quando o médico dá o aval pra gente fazer, a gente vai lá, punciona, tira esse líquido, vem com o tape, faz a compressão no local e pronto, acabou. Né? Então a gente já acabou com aquele seroma ali. Mas depende do caso, o tempo para isso melhorar, né? Depende de cada caso. Depende, cada caso sempre vai ser um caso. Tem paciente que o corpo produz muito, tem paciente que o corpo produz pouco. Mas o segredo do seroma é a gente nunca deixar essa pele descolada. O seroma só vem em pele que está descolada. Se a gente consegue comprimir essa pele certinho, ele não vem seroma. Né? O que o corpo entende aqui. Aqui tá um espaço vago, você tirou a gordura ali todinha, né? Certo. Na lipo. Tá um espaço vago, ficou um espaço morto, que a gente chama de espaço morto. Esse espaço morto aqui, o corpo não pode deixar ele vago assim. Aí ele vai, produz o seroma e ele fica aqui nesse espaço morto. Então, se a gente já de priori vem com o tape faz o quê? Ele cola, aproxima essa pele de músculo. Então, não tem lugar pro corpo produzir seroma. Então, a gente já ali já acaba com a tendência de vir a dar
entendeu? Então a gente sempre tem que ir acompanhando. Deu seroma, a gente funciona, põe o tape de novo. Pra quê? Aproximar essa pele que tá descolada do músculo, pra que ele não produza de novo. Interessante, não sabia dessa questão. Que aí não produz. Se a gente deixar esse espaço morto aqui vazio, o corpo vai produzir. E agora eu quero falar de um assunto um pouco polêmico, que era algo que até mesmo eu não conhecia. Que você foi cuidar de uma paciente sua e ao apertar a mama, saiu leite. Minha filha dá demais. Achei muito interessante, não foi sabia. A primeira paciente, não foi a segunda, eu tenho certeza que não vai ser a terceira. Acontece muito. Isso já não é uma intercorrência, isso já é uma complicação pós-cirúrgica. Certo. Mas ela ocorre mais em casos de mamoplastia redutora muito grande. Se você tem uma mama muito grande e vai reduzir muito, o médico mexe muito nessas glândulas mamárias. Essas glândulas mamárias automaticamente são estimuladas. Com esse estímulo, ela começa a produzir esse leite, né? Então a gente tem que ficar observando. É normal o peito inchar? É normal, seu peito vai inchar, você fez uma cirurgia. Mas tem um período de inchaço predominante maior. Então a gente tem que ficar de olho, porque quando o peito tá enchendo de leite, ele começa a E é normal aumentar. ele ficar roxo também? Na cirurgia em si? Ou por causa do leite? Por causa do leite? Não, por causa do leite ele não vai ficar roxo, não. Ele vai ficar inchado. Às vezes dá uma vermelhidão no local, um rubor, ele vai ficar inchado. É igual como se fosse a gravidinha, já viu gravidez? Você já foi mãe. Sim. O peito parece que não unta, não dá aquela sensação ruim de inchaço, Sim. às vezes fica quente, vermelho. Sim. É a mesma coisa, vai ficar do mesmo jeito, mas roxo não fica. E qual é o período para esse leite parar? No caso, tem que tomar uma medicação? Não, tem que tomar medicação, então ele não cessa, tem que tomar. Não, ele não cessa sozinho. Certo. Vai ter que tomar. E nos casos de, por exemplo, a menina acabou de operar, porque já aconteceu com vários clientes minhas, e ela descobre que tá grávida. Aí, no caso, por exemplo, 2 meses depois, que é a maioria, 2 meses depois, descobre, tô gravidinha. Tá grávida. E acabou de fazer uma mama com a mastopexia, nesse caso. Você acha que pode prejudicar a amamentação? Pode diminuir, né? Prejudicar em questão de diminuir a quantidade de leite, se for retirada a maioria das glândulas mamárias. Se não for retirada glândulas mamárias, por exemplo, da inclusão de prótese. Mais um exemplo, ó, clientes que descobrem 2 meses depois, já tá 3 meses, então tem 6 meses só, e aí começa a ter que amamentar. A mama, você que já conhece, viu já muitos casos, a mama começa a ceder muito? Ceder vai ceder, não tem como. Sim, normal, né? Normal, vai encher de leite, vai ficar flácido. Mas esse leite, ele, por ter feito a cirurgia, ele não vem com nada? Não vem. Nenhuma contaminação devido à cirurgia? A glândula, só se você tiver com algum tipo de infecção. Ou na prótese, ou através da cirurgia. Mas se você tiver tudo ok, não tem problema, não compromete nada a sua amamentação. Igual eu falei, às vezes pode reduzir a quantidade de leite produzida, né? Porque se você tirou muitas glândulas, ficou só um pouco, a quantidade de leite vai ser menor, né? Mas não atrapalha a amamentação. Mais uma pra vocês, pra comprovar que não vai atrapalhar. Pode ter neném tranquilamente. Pode colocar sua prótese tranquila. Pode. E outra questão que assim, é uma curiosidade minha. Quando você vai na paciente, o seu médico, que você trabalha com parceria, certo? O médico já te fala como está a situação dessa paciente? A gente sempre conversa, porque eu preciso saber como que foi feito a lipo dela, se ele fez perfusão, aonde ele fez, se ele fez infiltração, como que ele fez, a quantidade, se ele fez uma lipo HD, leve definição, média definição, a prótese, como que foi debaixo do músculo, foi por cima, a gente sempre conversa para melhor o atendimento da paciente, porque eu já chego já sabendo como que eu vou conduzir mais ou menos esse pós-operatório. O pós-operatório, ele não é receita de bolo, não quer dizer que eu vou fazer uma coisa com você, eu vou fazer com aquela outra paciente. São 2 pessoas diferentes, 2 corpos diferentes, vão ter condutas diferentes. Então, eu converso com o médico e a gente monta uma conduta certinho para cada paciente. Tem paciente que eu chego lá que não tem nada de inchaço. Que o peito tá assim, parece que ele saiu assim, que
tá em 6 meses já, tá perfeito. E tem paciente que você chega, o peito tá imenso de grande, tem muito inchaço. Por quê? Porque o médico mexeu mais. Gente, fiz uma mama dela, tava muito grande, eu tirei muito tecido, muita glândula, provavelmente vai inchar muito. E quando eu chego, realmente tá muito inchado, porque ele mexeu demais. Então a conduta é diferente, eu tenho que pôr o tape com mais tensão, eu tenho que tomar cuidado com a cicatrização dela, com a cicatrização maior. Então tudo a gente vai alinhando. Então, no caso, você faz também o pós-operatório só de mama? Só mama. Ó, uma coisa muito interessante, todo mundo pensa que mama não precisa. Gente, toda cirurgia minimamente invasiva que você for fazer, você precisa. É igual a bléfaro. A bléfaro, gente, é uma retirada de pele aqui, ó, tranquila. Mas ela precisa de cuidado da cicatrização, né? Porque, olha, é no rosto. Sim. Né? Então a gente tem que cuidar. A mama é do mesmo jeito. Gente, principalmente mastopexia. A mastopexia a gente tem que ter cuidado com a cicatrização interna e externa. A gente precisa colocar o tape de imediato ainda no centro cirúrgico ou no hospital antes de vocês ganharem alta, para evitar seroma, né? Certo. Paciente que faz, por exemplo, a masto, que tem lipo axilar. Gente, a lipo axilar dá muita fibrose. Porque as pacientes que fazem masto pensam que tem que ficar assim, ó. Não pode nem mexer o braço. Eu já vou no hospital, antes delas receberem assim, alta. Pode movimentar assim. Gente, é pra movimentar. Eu já deixo elas bem tranquilas quanto ao movimento. Vai amarrar cabelo, escovar dente, vai fazer suas coisas tranquila. A gente precisa movimentar. Porque se a gente não movimentar, a fibrose vem mesmo. Então tem os cuidados que tem que ter. E geralmente... Quais são os procedimentos que você vai fazer? Além, você vai fazer drenagem ou só o tape? A gente não pode manipular a peito. De jeito nenhum. A gente não pega peito. A única parte que a gente vai manipular, se caso ela fizer a lipo nas axilas. Mama a gente não mexe, a gente não manipula. Eu vou na paciente, pego só pra ver como que tá, se tem algum tipo de alguma intercorrência, ou um rubor, ou que tá acontecendo alguma coisa, mas eu não manipulo. Certo. A gente só avalia mesmo. A gente vai cuidar em questão da cicatrização interna e externa pra não abrir decências, pontos, né? Então a gente tem que ficar de olho nessa cicatrização. Porque ninguém quer ficar com a cicatrização feia, né? Uma cicatriz ali bem marcada, abre ponto. Então necessita de um cuidado maior e redobrado. É uma cicatriz muito grande, é uma cicatriz em T, mexeu na areola. Inclusive, a gente tem que ficar de olho na areola para não dar necrose. Então a gente tem bombeamento para fazer, tem perfusão. Então é todo um cuidado. Antigamente a gente não tinha isso. Hoje a gente tem. O tape, no caso, ela tem que ficar quanto tempo com esse tape? Isso varia de médico para médico. Eu, como fisioterapeuta, indico de 5 a 7 dias, né? Tem paciente que marca o retorno da paciente com 8, com 5, com 4. Então, a gente já tem que liberar essa paciente do tape antes dela ir no médico. O médico precisa avaliar, né? A mama, o abdômen, tudo. Então, a gente já tira antes do retorno. Mas, geralmente, assim, por grande maioria, de 5 a 7 dias. Ótimo. E agora eu fiquei curiosa. E a bléfaro? Qual é o procedimento que você realiza? A bléfaro a gente já coloca o tape, aí já é um tape diferente, já é um tape linfático, né? Quando a gente coloca em corporal, eu coloco mesmo só o compreensivo, né? E o da bléfaro a gente coloca linfático. Então a gente coloca ele na beirinha, abaixo dos olhos, na testa um pouco, para retenção de líquido, porque ele incha muito. E o do linfático realmente é para retenção de líquido. Então seria como o procedimento também que vocês realizam quando faz uma rinoplastia. Isso mesmo, tá? Então a gente vai, coloca o tape, né? Ao redor dos olhos, testa, nariz, porque incha um pouquinho, né? Essa região incha tudo. E a gente faz também a laser terapia, que é para cicatrização. Cuidar para não abrir, ficar uma cicatrização bonitinha, fininha, imperceptível. Porque senão... E já aconteceu de casos de dar queloide? Em bléfaro eu nunca peguei. Não? Não, em bléfaro não. Porque é uma parte muito sensível, né? Mas é assim, olho, então... a bléfaro é uma cirurgia muito tranquila, a gente faz em consultório. Sim. Porque é só uma retirada de pele, você não vai tirar muita coisa, vai tirar gordura, não é muito invasiva. Essa pele superficial ali, o médico tira rapidinho, é bem tranquilo. A gente só tem que cuidar mesmo para não abrir, né, os pontinhos e ficar uma cicatrização bem bonita. E em relação também à braquioplastia? Você já pegou casos assim? Já. De quem fez uma reparadora? Já. Nesse caso, pelo corte, precisa também fazer uma drenagem? Não.
Primeiramente, que drenagem a gente já não utiliza mais em pós-operatório. Eu mesmo não faço nenhum tipo de drenagem em paciente. Certo. A gente vai colocar o tape a priori, né? Porque a gente precisa dessa compressão no local e cuidados da cicatriz. Como é só corte, é um pouco mais tranquilo, não tem uma lipo ali, só se tiver acompanhado de uma lipo, né? Certo. Mas a grande maioria não tá, porque quem faz abráquio, às vezes ele só tem um excesso de pele, não tem gordura. Sim. Então não precisa de uma lipo. Então, como é mais só o corte, a gente faz a compressão com o tape, a gente cuida da cicatrização para que não abra e fica uma cicatrização imperceptível. Porém, ela não é tão simples como a bléfaro, né? Sim. Porque então a retirada maior de pele é mais profundo, né? Mas a gente tem que cuidar dessa parte. E a gente não manipula, não faz drenagem, a gente só manipula. Manipulação tecidual é diferente de drenagem, totalmente diferente. Então a gente manipula, né, as áreas que não tá com corte, a gente não pode manipular perto de corte. E vocês colocam o tape em cima do corte? Não pode. Não pode. Não. O tape em cima do corte é só quando já tá bem cicatrizado, já tem mais de mês, e a gente só para conseguir que essa cicatriz não fique uma cicatriz hipertrófica. E a gente coloca o tape ali com um pouquinho de tensão, só para essa cicatriz não subir. Porque eu já vi muitos casos, por exemplo, a menina vai mostrar a mama e elas colocam para tirar foto. Não, mas aí ela coloca sem tensão, é rapidinho, só pra colocar ali e tirar, mas ela tem que estar fechada. Não pode estar com ponto, com nada, tem que estar fechadinha, bonitinha, pra colocar o tape, porque o tape ele gruda, é uma cola, se tiver com ponto ali, você puxou, abre ponto, perigoso ferir. Continuando na questão da reparadora, que é um caso que as meninas me procuram bastante, e a coxoplastia, no caso? Do mesmo jeito. Da mesma forma. E o cuidado que ela precisa ter, como que é? Eu nunca cheguei a ver uma pessoalmente, né? Então, no caso, ela precisa ficar em qual posição, devido ser entre as pernas? Entre as pernas. Mas hoje a gente tem 2 modelos. Tem o da virilha, né? Que ele corta assim na virilha, e tem o da perna, né? No meio da coxa. Certo. Os 2 jeitos, assim... O da virilha, ele é mais complicado porque corre um risco a mais de infecção, porque é um lugar mais úmido, prolifera mais bactérias, né? Sim. Ele é mais complicadinho. Agora, o que a gente tem no meio da coxa é como se fosse no braço, é super tranquilo. A posição que ela vai ficar é a posição de conforto dela. Lógico que ela não vai dormir de bruço, né? Sim. Mas sentadinha, deitada, é posição de conforto. O que eu falo para as pacientes é, a gente tem que priorizar o conforto de vocês. O pós-operatório já é tão sofrido, né? Então eu falei, não, você vai ficar só assim. Não, você não vai ficar só assim. Você pode mexer sua perna, né? Até a gente tem a cinesioterapia para as pernas, para aliviar a questão do inchaço, do edema. Então, eu sempre procuro perguntar para eles qual é a sua posição de mais conforto, que você se sente bem. É assim, eu avalio e vejo. Se não tá tensionando a cicatriz, se não tá atrapalhando, ela pode ficar tranquila. A única coisa que eu tenho que avaliar é se não tá prejudicando a cicatrização dela. Certo. Se não tiver, super tranquilo. Nossa, muito bom. Já passou 20 minutos. Tá, tô quase terminando. É porque é tantas dúvidas, né? No caso também, quantas sessões vocês fazem? Exemplo de uma tripla. Bom, por exemplo, a tripla é a mais invasiva, é uma cirurgia maior. A gente tem mais cuidados. Mas hoje, com a fisioterapia, tudo mudou. Hoje, por exemplo, igual eu te falei, eu não faço mais drenagem. Não existe drenagem linfática em pós-operatório de cirurgias faciais, corporais. Imediato, esquece, não tem que fazer drenagem linfática. Por quê? Seu sistema, ele tá todo lesionado. Seu sistema linfático também. Como que você vai fazer uma drenagem linfática em cima de um sistema lesionado? Certo. Não tem um porquê. Então a gente reabilita tecido. Essa reabilitação é totalmente diferente. Hoje a gente entra com tape, manipulação tecidual, cinesioterapia. Então a gente tem um vasto de possibilidades que a gente pode trabalhar no pós-operatório. Então hoje a reabilitação ficou muito mais fácil. Hoje eu libero minhas pacientes dentre 5 a 7 sessões, 10 sessões, dependendo se não tiver alguma complicação. E essas sessões são intercaladas. Hoje não existe mais atendimento todos os dias. Eu atendo minha paciente de 1 a 2 vezes na semana. Então eu acompanho essa paciente até um mês e meio da sua cirurgia. Não tem necessidade, mas é porque assim, parece que todas falam que sente um alívio após fazer a massagem. Não precisa nem fazer massagem. Hoje, todas as minhas pacientes, eu faço manipulação tecidual quando eu pego nelas. Quando eu não pego, é só os exercícios, cinesioterapia, laser terapia para cuidados. Porque pensa comigo, você, sem fazer cirurgia, você já não incha? Muito. Com a cirurgia, você também vai inchar o dobro. Quando você incha, o que você faz para você desinchar? Todo dia você vai lá fazer uma drenagem linfática? Não dou conta, sinto muita dor. Você entendeu? Então não pode. Então o que você faz para desinchar?
Exercício, beber água. Não é isso Sim. que você faz? Beber um chazinho? É a mesma coisa na cirurgia plástica. Por isso que a gente passa os exercícios. O que vai te desinchar é exercício. Quanto mais sentada você ficar, mais deitada e parada, mais você vai inchar. Então, não deixe meus pacientes sem movimentos. É o que eu falo. Você tá de cirurgia plástica, você não tá doente. Você precisa Como mudou, hein? movimentar. Porque anos atrás tinha que fazer todos os dias a Todos os dias, massagem. não. Hoje não. Pensa comigo também. Você tá lá com o seu tecido todo lesionado, toda roxa, tudo dolorido. Eu vou lá mexer em você todo dia. O tanto que não vai doer, o tanto que é incômodo. Muito sofrimento. É muito sofrimento. Fora que, por exemplo, um roxinho que você tá no joelho, você mexe nele, não dói? Com certeza. Imagina o corpo inteiro, você todo dia lá mexendo. Por isso que dá muita fibrose, porque aqui tá lesionado, você vai lá mexer, o corpo vai entender o quê? Vai estar me machucando mais? Vou tacar a cicatrização, e vai gerando a fibrose. Por isso que os atendimentos diminuem. Hoje a gente tem técnicas, tecnologias, para que o pós-operatório seja mais confortável, evolui muito melhor e eu consigo liberar minha paciente com 5 sessões, 6 sessões. Muito interessante. Entendeu? Como as coisas mudaram. Muda. É igual eu falo assim, a cirurgia não muda? Hoje a gente não tem tecnologia para retração de pele. Né? Hoje a gente não tem alça de sustentação muscular. O mesmo jeito. Cirurgia evolui, pós-operatório também tem que evoluir. Com certeza. Muito bom, muito interessante. Ó, eu queria até continuar mais, né, Breno? Mas eu gostaria de saber só a última pergunta para a gente encerrar, pessoal. No caso da queloide. O que causa a queloide? A queloide ela é de organismo. Se você tem predisposição a ter uma cicatriz queloidiana, você pode fazer qualquer tratamento antes da sua cirurgia, durante, que ela vai evoluir com a queloide. A gente pode tratar para ela não evoluir uma queloide muito grande, muito grossa. Ela vai ficar ali fininha, entre aspas, mais bonitinhas, porém vai dar uma queloide. O que a gente pode fazer para tratar a queloide? Isso aí já é na parte da dermatologia, né? Com os médicos dermatológicos, que tem vários tipos de tratamento. Hoje a gente tem laser para queloide, microagulhamento, hoje tem aplicação de corticoide. Então tem várias outras coisas que a gente pode tratar depois que isso tudo estiver cicatrizado, depois que ela já formou, né, a queloide, e o tratamento só depois de 1 ano para fazer. Lembra que eu falei que o corpo cicatriza até 1 ano? Então, até 1 ano, essa queloide ela vai mudar. Ela vai ficar rosa, ela vai ficar preta, ela vai ficar mais larga, ela vai ficar menos larga. Ela pode diminuir. Né? Ela pode diminuir. Então, até 1 ano, ela ainda está em processo de cicatrização. Então, a gente só mexe nessa queloide para tratamento depois de 1 ano. Ótimo, interessante. Então é isso, maravilhosa. Quero te agradecer pela presença. Foi uma honra tê-la aqui comigo de coração. Sempre que precisar, também estarei à disposição, tá? Para poder te ajudar em alguma coisa. E eu quero pedir vocês, maravilhosas, para dar o seu like, deixar os seus comentários, caso vocês tenham alguma dúvida. E também vou deixar para vocês o nosso arroba, o dela e da empresa e o meu também, para vocês acompanharem tudo com muito carinho. Muito obrigada. Obrigada. Ó, indiquem também.